Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite em falar sobre um tema tão importante que é o transtorno de personalidade narcisista. Então, meu nome é Augusto César de Souza, eu sou psicólogo clínico, eu sou também docente, mestrando em psicologia, especialista em terapia analítico-comportamental. Então, minha abordagem na clínica é behaviorismo radical e análise do comportamento. E primeiramente, para falar sobre esse tema, acho que para começar falando sobre isso, eu tenho que explicar o que é transtorno de personalidade. É um agrupamento de vários transtornos e o termo personalidade se refere a padrões de comportamento muito inflexíveis, de difícil mudança. Mas, para ser considerado um transtorno, precisa trazer uma série de consequências que envolvem perdas, né, que envolvem condições adversas em alguma área da vida da pessoa, como a vida profissional, os relacionamentos, convívio familiar, ou até mesmo risco para a pessoa, para terceiros. Né? Então, essa é a classificação dos transtornos de personalidade. E aí nós temos vários transtornos, dentre eles o narcisista. O transtorno narcisista, ele envolve, né, principalmente 4 primeiros sinais. Ele envolve uma necessidade muito grande e excessiva de uma admiração. Então, são pessoas que, por exemplo, né, querem estar em evidência o tempo todo. Quando essa admiração não vem, eles ficam extremamente irritados, enraivados, né, ou se afastam das pessoas, demonstram a sua insatisfação muito constantemente, né, acabam competindo com outras pessoas que têm desempenhos melhores ou paralelos a eles. Né. Além disso, tem também o desrespeito aos sentimentos dos outros. É uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande em nomear sentimentos nos outros. Então, as pistas, até mesmo às vezes contextuais, né, presentes nas suas relações. Então, alguém, sei lá, passa por um trauma, perde um ente querido, perde numa prova importante, e aí essa pessoa ela tem dificuldade em perceber esses sinais claros emocionais, seja na expressão física do outro, né, ou através do contexto mesmo que está ali inserido. Então, é aquela pessoa cujas suas necessidades vêm em primeiro lugar. Se o outro está passando por dificuldade, ele não quer saber. Ele, tudo bem, você acabou de perder alguém, mas o que está em jogo aqui é isso aqui, né? Então, por isso que é muito comum pessoas que ocupam, que têm esse transtorno, ocupando posições de liderança. Isso é comum de observar, né? Então, seja porque chegou até lá, ou porque abriu uma empresa e é patrão, e geralmente vai acumular durante a vida alguns processos, né, de assédio, coisas do tipo. Né? Um terceiro sinal desse transtorno, classificatório, inclusive segundo os manuais, é a sensibilidade a críticas. O que é que isso significa? É aquela pessoa que, quando essa aprovação não vem, e muito pelo contrário, vem o inverso, que é algo que sinaliza uma desaprovação, como uma crítica, um comentário, um feedback negativo, algo nas redes sociais. A pessoa ela tem uma hipersensibilidade a isso. Né? Ela fica muito irritada, ela vai buscar se vingar, né? Ela paralisa todas as suas funções para dar a resposta para a pessoa. Então, isso também vai ser bem característico. E um quarto e último sinais, né, dos sinais principais para esse transtorno, é um senso de direito muito exagerado. Então, é alguém que acredita que tem direito em tudo. Então, é aquela pessoa que vai nas brechas, né, procurar oportunidades para ganhar proveito, né, para ser restituído de um valor, ou simplesmente para mostrar para o outro que o outro está errado. Né?
Então, aquela pessoa que, se for um aluno de universidade, por exemplo, vai querer estar criticando os mínimos detalhes. Tá? A pessoa pode até ter direitos, ele não inventa direitos onde não existem. Mas é aquela pessoa que leva tudo no popular, na ponta da faca. Né? Porém, do outro para ele, não dele para o outro. Tá? Então, isso também é bem característico. Né? Esse final de semana eu estava em uma formatura de direito e eu observei que tinha um formando que ele estava com a roupa, né, por debaixo da beca, mas com a roupa diferente de todos os outros. Inicialmente eu achei que ele teria uma posição de destaque ali, né, na apresentação. Mas não. E aí depois, conversando com uma familiar que estava se formando, ela comentou, não, fulano de tal passou o curso inteiro assim, sempre querendo ser o destaque, sempre vestindo as melhores roupas, e ele sempre fazendo questão de tudo, né? Eu ainda brinquei com ela, ó, parece muito um perfil narcisista, né? Eu não sei se é, né? Não tô aqui, não tenho como fazer essa avaliação à distância, então tenham muito cuidado em, conhecendo esses critérios diagnósticos, não sair falando das outras pessoas, porque, primeiro, para ser considerado um transtorno de personalidade, isso precisa ser diagnosticado por um profissional preparado, né? Precisa também trazer malefícios em alguma área da vida da pessoa, né? A área profissional, a área de relacionamentos. Então, na área profissional, essas pessoas podem até inicialmente conseguir facilmente passar em seleção, tá? Porque ela se posiciona em lugar de destaque, então muitas vezes vai ganhar muitas oportunidades. Mas é muito comum essas pessoas acumularem dificuldade de relacionamentos com os seus pares, né, na relação ali horizontal, e às vezes até mesmo com a liderança, com quem está hierarquicamente acima, né? Tem aquela pessoa que parece no início muito comprometida, mas você percebe que quando a aprovação não vem, ela fica muito chateada. E ela se distancia, ela começa a não querer mais fazer nada, ela pode abandonar o trabalho por conta disso, né? Então, já tive paciente com esse padrão que não ficava em emprego em 6 meses, sempre trocava, né? Então, é um transtorno que traz, sim, prejuízos para a vida da pessoa. Quais são as limitações que isso traz? Falando de profissionais, eu já comentei, na vida profissional. E na vida de relacionamento amoroso é ainda mais evidente, né? É muito difícil se relacionar com uma pessoa assim. Então, uma pessoa que geralmente vai assumir um lugar de domínio sobre outras, né? Então, isso também vai trazer prejuízos até mesmo nas relações familiares, na relação com amigos, né? Falando sobre o manejo clínico, primeiro que para ser considerado um transtorno de personalidade também tem que ser um padrão chamado de inflexível, ou seja, ele não muda com facilidade, tá? E ele é constante, ele é na maior parte dos dias da pessoa, certo? Não tem a ver necessariamente com algum acontecimento que faz a pessoa ficar assim por um tempo, não. Ele é constante, por boa parte da vida da pessoa. Isso significa que o que seria sucesso terapêutico com essas pessoas não é mudança da personalidade, isso é importante dizer, porque dificilmente a pessoa vai mudar a sua própria personalidade, ela vai ter padrões totalmente inversos, diferentes de comportamento. Como eu sou de uma abordagem da análise do comportamento, e nessa abordagem a gente acredita que a avaliação diagnóstica ela não é a parte mais essencial do trabalho, e sim uma avaliação funcional, uma avaliação que a gente chama de funcional, ou análise funcional do comportamento, que é a busca das variáveis de controle, ou seja, quais são aquelas variáveis ambientais que instalaram e estão mantendo hoje em dia esse padrão de se comportar. Então, a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, em qualquer uma dessas 4 classes de respostas que eu comentei no início, ela passou por uma história que favoreceu isso nela, tá? Então, esse padrão foi selecionado de acordo com as consequências que seu ambiente lhe provia, né? Principalmente na relação com os pais, né? Mas também com outras pessoas. Então, é muito comum essas pessoas serem muito louvadas quando elas têm sucesso e quando elas não têm sucesso, louvor nenhum, ou punições contingentes a isso, né?
Então, essa pessoa vai desenvolvendo esse padrão. E, porém, quando vão passando os anos, esse padrão vai ficando muito fixo, um padrão muito fixo de ação e uma dificuldade muito grande de mudar. Isso significa que, mesmo inserindo essa pessoa em outras contingências, em outros ambientes, a tendência é que ela continue com parte desse responder. Aí vocês me perguntam, mas e aí, Augusto, o que fazer com essas pessoas? Então não serve psicoterapia para elas? Serve. A pessoa entendendo esse caminho que levou ela a construir isso, também quais são as consequências desse padrão para suas relações, né? Se para a pessoa for importante ter essas relações, né? Ou ocupar lugares profissionais que precisem, né, de mudança de comportamento, aí a pessoa pode tomar consciência e impedir que esse padrão ele se generalize para todos os contextos. Então, a pessoa pode observar o próprio comportamento, aí o autoconhecimento ajuda a pessoa a antecipar problemas, a evitar certas situações. Então, o psicólogo clínico precisa mostrar para a pessoa todos esses determinantes, todas essas variáveis aí, tá? Seja de qualquer abordagem. O terapeuta ele precisa também usar a própria relação terapêutica para manejar isso. Então, se é uma pessoa, a gente está falando de alguém que tem muita dificuldade em perceber os sentimentos do outro, o terapeuta vai ter que mostrar claramente os seus próprios sentimentos na relação terapêutica, né? Olha, quando você faz isso, eu me sinto de maneira assada. Eu me sinto assim, eu me sinto... Será que outras pessoas também não se sentem assim? Para que a pessoa ganhe essa capacidade de observar os sinais, e isso é possível para essa população, observar os sinais de sentimentos e emoções no outro. Certo? Já que a gente está falando de alguém que não é necessariamente psicopata, não tem um padrão antissocial, que é um outro transtorno de personalidade, aí ele sim talvez não teria como perceber mesmo, de forma nenhuma, nem com nenhum treinamento específico, as emoções dos outros, tá? Já quem tem o transtorno narcisista consegue. Então a terapia tem esse objetivo, né? De treinar a pessoa para perceber sinais de emoções do outro, sejam físicos, né, na expressão facial da pessoa, ou sejam contextuais, né? Então, que seja um treino de empatia, de uma maior empatia, né? E da pessoa, ela vai continuar sendo alguém que quer estar em evidência, porém ela pode impedir que isso prejudique algumas relações. Então, eu lembro de um paciente que na universidade ele não teve nenhuma amizade com nenhum colega, né? E tinha dificuldade em fazer trabalho em grupo, acabava fazendo sozinho, né? Quando ele chegou na pós-graduação, olhando para esse histórico, aí ele se inscreveu nesse curso de pós-graduação da área dele, e ele já foi sabendo desse padrão, então ele já foi ali interrompendo e trabalhando, né, sabendo, tipo, agora tudo bem se eu cair no grupo que não é o mais comprometido de todos, passou a sair finais de semana com esses colegas, né? E abrir espaço para isso e começou a acumular algumas relações mais próximas, né? Ainda perseguindo as suas metas, objetivos pessoais, né? Isso ainda trazia algum desconforto para algumas pessoas, mas pelo menos ele conseguiu juntar mais algumas relações, né? Criar vínculo com algumas pessoas, né? E se tornaram grandes amigos. Então, o manejo clínico deve ser dessa forma, né? Observando as suas relações no dia a dia e a relação terapêutica em si, tá? Bom dia, pessoal, bom dia, turma, bom dia, professora. Eu me chamo Vitória e eu, junto com a minha equipe, irei apresentar para vocês um pouco sobre o transtorno de personalidade narcisista. A minha equipe ela é composta por mim, Vitória, por Carla, por Gustavo, por Júlia e por Sara. Eu sou melhor do que todos que irá passar por aqui. Portanto, eu mereço apresentar a vocês o meu psicólogo, o psicólogo que eu consegui mostrar a vocês, porque eu tenho contatos de bastantes contatos importantes por conta do meu psicólogo, por conta do meu terapeuta, porque
ele só atende pessoas importantes, ele só atende pessoas famosas. E com isso eu tenho a credibilidade, eu não sei se eu posso dizer credibilidade, mas eu tenho a certeza, eu tenho convicção que eu irei apresentar o melhor psicólogo a vocês para mostrar um pouco e tirar dúvidas, mostrar a vocês um pouco sobre o transtorno de personalidade narcisista. Eu me acho uma pessoa mais competente, né? Posso dizer assim, e com mais conhecimento do que a minha colega Vitória, né? Porque o meu terapeuta, ele trabalha no Hospital Albert Einstein, né? E é um hospital conhecido nacionalmente e mundialmente, né? Um hospital muito conhecido. E ele só trabalha com pessoas bem-sucedidas, diversas figuras públicas da sociedade brasileira, né? Que está um patamar elevado. Inclusive, eu tive diversos contatos com pessoas desse patamar. Sim, desculpa te cortar, tá? Mas é que eu sempre viajo pra esses lugares também. Eu sempre fico em hotel 5 estrelas, sabe? É um hotel assim que é cheio de artista, cheio de famoso, médico super renomado, cirurgiões plásticos. Eu chego e tá sempre cheio de paparazzi. Cheio de paparazzi. Eu já saí em tanta revista que você não tem noção. Juro pra você. Até pra filme já me convidaram, você acredita? Disseram que eu era o perfil perfeito pra eles. Foi incrível, assim, só que não foi um filme que deu muito sucesso, entendeu? Era mais um filme local, assim, por isso que você não deve estar me conhecendo. Mas eu conheço muita gente, tem tanto terapeuta famoso lá, que eu tentei até entrar em contato com alguns, mas assim, eles não tinham muito tempo, entendeu? Eles são muito ocupados, sempre atendendo gente muito importante, muito famosa, então realmente não consegui. Você sabia que teve uma vez que eu quebrei o meu braço? Quem me ajudou foi um cantor. Foi um cantor de lá, super famoso. E um médico também me atendeu, o médico que tava no hotel. Ele me atendeu, não cobrou nada, que ele me reconheceu do filme. Foi. É sério. Sou muito conhecida lá. Eu não aceito que Carla, que apresentou o vídeo, eu com certeza, o psicólogo que eu ia mostrar para vocês, com certeza, com toda a convicção, o meu ia ser melhor do que esse que ela mostrou. Eu tenho certeza, certeza. Sinceramente, eu não aceito, né, de nenhuma maneira que Carla que vai apresentar o vídeo, né, porque o meu psicólogo, ele é conhecido internacionalmente e muito mais competente do que o dela. Tá bom, mas o profissional que eu achei, com todo respeito, é muito melhor do que o de vocês. Me desculpem, me perdoem, mas é muito melhor. É renomado, é falado em todo o Brasil, em todo o mundo. Vocês só querem ser as melhores, né? Então, para vocês, ó, recalcadas.